Gravar que é para... Pois eu só espero que não venha uma chuvada como ontem. A coisa está... É, mas havia a coisa mal parada. Aquilo começa a cair lá de cima. Cuidado. Geralmente é sempre para cima que cai. Estiveste bem, estiveste bem. Good morning from California. Ok, está bem. Ora bem, isto... A esta hora não toca o sino, pois não? Também quando ele toca, aquilo é para tocar, que é para até dizer chega. Puxa para cá mais a cadeira. Podemos começar. Aquela cadeira às vezes mais para cá. Mas tem logo falando, senão puxa o micro para lá. Está sempre a puxar para lá porque é aqui. Para a casa do Senhor. Começa a fazer. Vamos para a casa do Senhor, na visão do sol dos nossos pés, as tuas portas todas Jerusalém. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Então, muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para que se possa ouvir melhor da minha parte, e peço desculpas, está tudo mais ou menos a uma distância regulamentar de segurança, deixai que retire neste momento a máscara, sobretudo quando ela não é assim tão precisa. Neste caso, para mim, tenho esta distância, mas que irei colocá-la sem dúvida na altura mais crítica, que é na altura da comunhão. Dizia eu, quero dar a saudação a todos, bem-vindos. Também uma palavra àqueles que estão na nossa companhia e que estão, de facto, alguns a muitos quilómetros de distância. A pessoa que está mais longe na nossa companhia é da Califórnia. Mas também aqueles que, estando mais perto, também estão aqui connosco, em comunhão connosco nesta celebração. E para que a possamos celebrar dignamente, tal como é hábito também, no início da mesma, somos convidados a fazer um bocadinho uma retrospectiva, uma análise para dar conta daquilo que se calhar não esteve tão bem quanto isso. Seja naquilo que esteve mal mesmo, porque fizemos de mal,
seja naquilo que não fizemos de bem. Por isso, e enquanto vamos eventualmente pensando em alguma coisa, vamos também dizendo que somos aquilo que somos e que nem sempre admitimos. Pecadores, confessemos-nos como tais. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, compaixão, piedade de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu, não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê semente ao semeador e o pão para comerem, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a minha missão. Palavra do Senhor. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. A semente caiu em boa terra e deu
enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as leivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Coroas de joano com os vossos benefícios. Por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. Os prados cobrem-se de rebanhos e os vales enchem-se de trigo. Tudo canta e grita de alegria. Semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que nos submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra de salvação. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho, vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, acomodem-se um bocadinho. Vamos lá ver se ali o meu amigo do lado agora já não ladra tanto, porque era um acompanhamento já importante. Ouçam, é assim, eu penso, para já, mais uma vez, as boas-vindas, uma saudação para aqueles todos vós que estáis aqui no adro da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, da nossa paróquia de Espinhel, também aqueles paroquianos virtuais que estão, uns mais longe do que outros, mas que estão também todos eles em sintonia connosco e em comunhão connosco, desde o Brasil à Califórnia, passando por Valadares, também a outras localidades, passando por Águeda, passando também por todas as outras latitudes. Sejam bem-vindos. Olhem, eu penso que esta palavra de Deus de hoje, e chamo palavra de Deus porque, como sabem, estas leituras foram todas tiradas da Bíblia, e hoje assistimos a uma coisa curiosa, é que a palavra de Deus hoje vai tratar da palavra de Deus. Ou seja, nós hoje, depois de escutarmos a palavra de Deus, somos convidados a refletir sobre o que é que nós fazemos à palavra de Deus que é depositada em nós. Demos conta e deram conta com certeza aqui nesta leitura do Evangelho de São Mateus, e ouçam, isto não é, nós agora vamos durante estes domingos ouvir muitas parábolas, e a parábola é uma maneira de contar as coisas, fazendo conta que se conta uma história, mas as pessoas depois percebem mais do que a história, percebem aquilo que o autor quer dizer. E uma coisa é estar a fazer um discurso, e a gente lembra-se dos políticos, e até dos padres às vezes, e até de mim, em que nós falamos, e muito eloquentes e por aí fora, mas pronto, é um discurso. E às vezes até dizem, olha, bota lá um discurso e tal. A gente já nem dá tanta importância ao discurso ou àquilo que se diz, mas às vezes mais só o facto de se dizer aquilo que está a dizer. Parábola não. A parábola é uma história que se conta e em que a pessoa ouve aquilo, mesmo que não concorde com algumas coisas, ouve aquilo com algum prazer, porque no fundo é para ele e não é para ele, e portanto ninguém vai dizer, olha, que está mesmo a falar dele, está mesmo a falar daquele,
Mas ao contar a história, a parábola, e Jesus era um especialista nesta matéria, ao contar a parábola, ele, mesmo até para aqueles que se fosse a dizer as coisas olhos nos olhos, eram capazes de levar isto muito a mal, até esses, com as parábolas, são capazes de a aceitar melhor. E então Jesus diz aqui, mas eu estava a dizer isto, mas isto não é uma história, não se pretende dizer que foi assim exatamente o que aconteceu. Porque ao dizer isto por parábolas, quer-se dizer muito mais do que isso. Quer-se dizer muito mais do que isso. Querem ver? Jesus saiu de casa, foi sentar de casa, portanto a gente pensa que, eu penso, que é em Cafarnaum, onde eu já lá estive. E não é que seja a casa de Jesus, era a casa de Pedro. O Pedro era de Betsaida, e depois que casou, a gente não sabe quem era a mulher, sabemos que ele tinha uma sogra, mas mais do que isso a gente não sabe mais nada. Sabemos, portanto, que ele morava em Cafarnaum, que é hoje, neste momento, está lá uma igreja moderna construída sobre as ruínas de uma igreja mais antiga, que por sua vez foi construída sobre a casa de São Pedro. Portanto, sabemos que era ali que morava São Pedro. Hoje está lá uma igreja sobre outra igreja e, por sua vez, esta última, que a gente mal vê, está construída sobre as ruínas da casa de São Pedro. E, portanto, isto é em Cafarnaum. Jesus passava muito tempo lá. E, portanto, pensamos que quando se diz que Jesus saiu de casa, deve ser da casa de Pedro, que era já uma espécie de casa de Jesus. Reuniu-se, quando saiu de casa, foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se. Ouçam, este sentar-se, se não fosse importante, não estava aqui. Será que é assim tão importante dizer que Jesus foi para o barco e que se sentou? Se calhar é porque a palavra sentar-se quer dizer mais do que aquilo que a gente está a pensar. Todos vós estáis aqui, ninguém está aqui, tirando o nosso cameraman e eu próprio, o resto, e tirando de facto uma ou duas pessoas ao fundo, mas, e não só já agora, alguns três, o máximo, é que estamos de pé. Agora, dizer que Jesus foi para o barco e se sentou, porque a multidão era tão grande que ele não podia de facto estar onde estava e foi para o barco e sentou-se, é porque a palavra sentar, como já sabeis, significa aquilo, não que como vós estáis sentados, mas significa outra coisa. Quem é que se senta? Quem é que está na cátedra? É o professor. Ele até tem a sua cadeira. Ele até se senta na cadeira, na cátedra, para dar a sua disciplina. Ora, ao dizer aqui concretamente que Jesus saiu de casa, foi para a beira-mar, reuniu-se, que ele teve que subir para um barco e sentar-se, o São Mateus o que ele quer dizer é que estamos à presença de um mestre, de alguém que vai ensinar, de alguém que é professor, de alguém que tem alguma coisa para dizer e para ensinar. Quem? Jesus. E por isso que é que ele está? Como é que ele está? Sentado na sua cadeira, na sua cátedra, está a dar uma aula, está a ensinar coisas que só ele é que sabe. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão, teve de subir para um barco e sentar-se. Ouçam, ele está, diz aqui que é por causa da multidão. Não sei se será só por causa disso. E é interessante dizer que ele está no barco. Ele podia não estar no barco. Mas ao dizer que ele está no barco, aqui nesta passagem não diz, mas há outras passagens até que diz mesmo. E o barco era de Pedro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus dá a sua aula, faz o seu ensinamento no barco. Que barco que é isso? A igreja. Porque o barco é de Pedro. E Pedro foi o primeiro Papa. E hoje é no barco, é na igreja, que Jesus, através do Pedro, e hoje através do Francisco, 267, penso que é 267, não sei se estou enganado, já houve esses papas todos, é aí, no barco, na igreja, que Jesus hoje continua a dar a sua lição. E qual é a lição de hoje? É a lição em que ele faz a lição contando uma parábola.
a parábola que nós já todos ouvimos e sabemos de cor não só da cabeça, eu sei isto de cor, mas de cor de coração, de cœur. Saiu o semeador, foi esta a lição. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. Logo que nasceram, porque a terra era pouco profunda, mas depois do sol nascer, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Ora, a gente começa logo a ver que aqui há, de facto, muitas coisas que são mais do que aquilo que se diz. Quando se diz que a semente caiu na terra seca, ou no caminho, ou nos espinhos e por aí fora, a gente começa a ver e que não tem raiz. O problema já não é da planta nem é da semente. Porque a semente, como diz a primeira leitura, é sempre eficaz. A chuva, quando cai, mesmo quando se evapora, já produziu o seu efeito, que foi molhar a terra. E, portanto, ao dizer que algumas não tiveram raiz, isto faz-nos lembrar a raiz que nós não temos em algumas coisas. Somos capazes, como as sementes que caem no caminho, ao princípio podem nascer depressa, mas não têm raiz e morrem. Isto faz-nos lembrar a raiz que nós não temos. Aprendemos umas coisas quando andamos na catequese e morreu a tenda. E alguns é isso que só têm. Não tem raiz. Porque a raiz tem que ser fortificada. A raiz tem que ser cuidada. A planta tem que ser cuidada. E o nosso problema é este. É que a maior parte de nós cristãos, eu já estou a falar em nós, mim também, não temos raiz. Precisamos de nos formar. Se eu uso umas calças agora para uma pessoa de 62 anos, às vezes até tenho que dizer isto que nem me convenço. Eu não vou usar as calças que eu usava quando tinha 7, para já não servem. Não servem. Portanto, tenho que usar umas calças compatíveis com a minha idade e com o meu crescimento. Então, se isto é verdade para estas coisas, para a fazenda, e não é só ir para a roupa que a gente veste, então por que não será também válido para a informação que nós temos? Se a informação que nós temos é só da catequese, e se essa informação, ou se essa informação nos foi dada apenas de acordo com a nossa mentalidade da altura, como não serve para hoje? Já não serve para hoje. Nós temos que ter outras calças, temos que ter outros vestidos, temos que ter outra camisa, temos que ter outra roupa. E esta roupa tem, de facto, ser procurada, para que nós, hoje, possamos ter, para a nossa mentalidade, formação que sirva para darmos resposta aos problemas de hoje e não aos problemas de ontem, quando eu era criança. Ninguém vai dizer, por isso é que há muita gente, e tal, e do Dom e Eva, estão, porque não cresceram, ainda estão com a roupa, ainda estão com as calças de 7 anos. É fundamental que esta semente que, como diz a primeira leitura, assim como a chuva e a neve, ao caírem do céu, não voltam para lá depois de serem evaporadas, sem ter produzido o seu efeito, que foi regar a terra, fertilizar a terra, assim também deve ser connosco com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus entra em nós, e se nós não temos o terreno preparado para que ela possa realmente crescer, se não temos o terreno preparado, sabe eu a dizer, acaba por não ter o efeito que tem. E é interessante, reparem, que diz aqui no semeador que ele semeou e que a semente caiu em terra boa e que produziu 100 por 1. Dizer isto naquela altura era um autêntico escândalo. Uma boa colheita, e já era uma boa colheita, era 7 por 1. Agora dizer que ela produziu 100 por 1, se cair na boa terra, é para dizer a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida, que nos revigora completamente. E então, eu percebo pouco disto, mas percebo alguma coisa, porque também já fiz isto. Eu também já andei a semear a zebém e essas coisas todas quando andava lá nos campos dos meus pais, da minha tia e por aí fora. E ainda me lembro, de facto, lá zamba e zumba, e lá ia ao saco, e lá se ia semeando. E por isso uma pessoa pode estranhar, mas como é que é possível? Uma pessoa anda assim, e então manda semente para as pedras. Manda semente para os espinhos,
manda semente para o caminho. Está a estragar a semente. A tua semente não se coloca numa terra depois dela estar preparadinha e tal. Isso dizemos nós. Naquela altura não era assim. Naquela altura, hoje, embora hoje, ali um senhor de Oás da Ribeira, o Albertino, já me disse, vocês, alguns de vós conheceis, já me disse que de facto que agora a tendência é um bocado essa também, de fazer aquilo que se fazia no tempo de Jesus. Primeiro põe-se a semente e depois é que se labra. Ora, quer dizer, o labrar, primeiro, isso não se fazia naquele tempo e, portanto, é natural que, como se punha em cima do terreno sem estar preparado, depois da semente é que passava o arado. E ao passar, então é que fazia com que a semente, uma caísse numa terra boa, outra na terra com pedras e por aí fora. Ora, isto faz-me lembrar que é fundamental da nossa parte também, como eu estava a dizer, para a gente perceber melhor esta história que Jesus conta, esta parábola, é fundamental que, de facto, que nós também preparemos o terreno. Para que a semente... Porque o problema nunca está na semente. A semente é boa. Agora, de facto, o que é que interessa eu dizer que tenho uma boa semente? Às vezes há pessoas que quando vão viajar e tal, trazem lá umas sementes e tal e não sei o quê. Pois é, mas é preciso ter em conta que a semente é válida, mas também se não tem as condições ambientais que tem em certos sítios, também não chega. É fundamental que nós cultivemos o nosso coração. Porque não temos raiz às vezes. Porque às vezes nós temos muitos espinhos. Porque às vezes o nosso coração é muito orgulhoso. Porque às vezes, muitas vezes, e às vezes quase sempre, de facto, acabamos por estragar a eficácia da semente. Eu iria pedir ao Senhor, hoje aqui, que nos ajudasse a todos nós e também àqueles que estão na nossa companhia, desde o Brasil até à Califórnia, passando por todos esses que já estão, de facto, também na nossa companhia, nesta nossa celebração. Vamos pedir ao Senhor. Também, já agora, por alguns que eu, a partir de hoje e durante este mês, vou lembrar ao domingo, para ser mais fácil, porque nem sempre com esta dispersão as pessoas podem ir à semana. E então, vamos lembrar também alguns dos nossos familiares e amigos e benfeitores que nos deixaram, daqui a pouco irei nomear, e também vamos pedir por nós, para que nos ajude a cultivar o nosso coração, para que nos ajude a regar a semente, para que nos ajude a vir aqui onde ela é proclamada, para que nos ajude a tirar as pedras, para que tenha raiz, para que cresça e produza 100 por 1. E nós vamos então continuar com a nossa celebração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos,
E a cada intenção que nos for feita, nós vamos dizer: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor, sempre renovados, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem alforjes nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos ao Senhor. Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. E por todos nós, para que sejamos a boa semente, ou por outra, para que sejamos bom terreno, para que esta semente, que é a palavra de Deus, possa frutificar. E a esse propósito, deixar que eu diga aqui uma poesia que o Marcelo, que está a acompanhar-nos em São Paulo, no Brasil, aliás, estão aqui pelo menos 3 pessoas do Brasil, diz assim o Marcelo: quando a água se torna chuva e molha tudo ao redor, cai na terra como na mão uma luva para a colheita ficar melhor. Esse era o ensinamento que Jesus pregava na aldeia. Quem faz da vida um talento, alimenta mais que uma ceia. Jesus falava na semente que brota no coração. Se isso tivermos em mente, faremos da vida missão. E assim, diante da peleja, a vida fica doce como o mel. É esse o testemunho, e que esse testemunho seja dos cristãos da terra de Espinhel. E, por esta intenção, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós aqui hoje vos apresentamos no adro da nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, nesta paróquia de Espinhel. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Apresentamos e que para nós vai tomar em vida a salvação. Nossa vida a todo homem. Bendito seja, Senhor, nosso Pai. Nossa alma exulta e canta. Bendito seja, Senhor. Nossa alma exulta e canta. Bendito seja.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória. Dizemos, cantando, numa só voz. Cantemos, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu, deu-o aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Quando a ceia estava a chegar ao fim, tomou o cálice com vinho. E dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos teu vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que também está aqui, agora, no adro, dentro da igreja também, em suas casas a muitos quilómetros de distância, ou a poucos quilómetros de distância, ou quase aqui ao nosso lado. Lembrai-vos desta igreja. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, que neste momento está na barca. O nosso Bispo António Moiteiro, o Bispo de Aveiro. E todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Queremos também recordar, Senhor, nesta celebração, alguns dos nossos familiares, amigos e benfeitores. Particularmente o Adelino Marques e esposa, a Áurea Leal e marido, a Maria Lisete, marido e irmãos, o José Lopes Coelho Marinho, mãe, Delmira e pai Torcato, irmão Aventino, Camila de Almeida Oliveira, no aniversário, e marido, João Estima, Maria dos Prazeres das Neves Caixeiro e família, o Carlos Gonçalves Ferreira, o José Luís Gonçalves e pais, o Joaquim Ferreira Gonçalves e aqueles que vós estáis a pensar. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Assunção e Padroeira, ela que é também Senhora da Conceição e da Piedade, das dores, dos milagres e do amparo, do acolhimento e de Fátima, todos aqueles que foram vossos amigos, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentai-vos um bocadinho. Realmente isto é impressionante porque neste momento tanto estamos a chegar à Califórnia como estamos a chegar a Sydney, na Austrália. Portanto, devem ser lá 10h30 da noite ou coisa assim parecida. Fica nos antípodas ou quase e portanto deve ser por aí. E pelo Brasil, temos hoje até muita gente do Brasil, além dos nossos de São Paulo e do Rio de Janeiro, aqueles nossos conhecidos, temos aqui de facto também mais gente de lá. É de facto uma hora que para uns pode ser má, aqui neste caso, e para outros, como é a Austrália, já começa a ser uma hora razoável, muito boa até. Olhai, eu queria de facto dizer-vos que eu não sei como é que vai ser. Isto não... Tenho ouvido alguns comentários de pessoas que sabem do assunto, ou tanto quanto se pensa que sabem, e isto não está fácil. Isto não está fácil. Não sei como é que vai ser. Porque a gente às vezes ouve e tal, o novo normal. Porque isto vai passar. Vai passar, esperemos nós que sim, com certeza, até quando houver vacinas e por aí fora, mas os estragos já foram de tal ordem que de facto as coisas não sei se de facto irão ser muito iguais àquilo que nós estamos habituados. Isto para dizer o quê? Para dizer que relativamente às celebrações que eu costumava ter nos lugares, vamos ver o que é que isto vai dar, hein? Vamos ver no que é que isto vai dar. Por isso é que eu já estou a abrir a possibilidade de podermos lembrar ao Senhor alguns dos nossos familiares aqui, e não só aqui. Eu queria dizer-vos também que, e vai ser sinto meu responsável por isso, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, a Irmandade do Senhor, até já falou comigo e até já pagou para que eu celebrasse pelos dois irmãos que eram também da Irmandade do Senhor, o Juvenal e... Diga, ó São António. O José Estima Morgado. E, portanto, é assim, quer a família possa, quer não possa, até porque, de facto, a Irmandade já me deu a autorização para começar a celebrar. Eu, no próximo domingo, irei lembrar, e assim neste domingo e nos outros, irei lembrar estes dois irmãos, o José Morgado e o Juvenal, porque não sei, como digo, não sei como é que vai ser o dia do amanhã. Está aqui alguém que sabe? Bom, queria também dizer-vos que relativamente a esta semana, eu na quarta-feira vou celebrar em Travessou, na igreja matriz, que já está devidamente preparada, tal como a nossa, e quero dizer-vos também que na sexta-feira o Padre Castro vai celebrar o aniversário número 65. Eu não sei que bodas é que é isto, mas deve ser para aí, já é mais do que diamante isto, se calhar. As bodas 65 da sua missa nova. A missa nova, como sabem, é a missa que o padre celebra na sua terra natal. E, portanto, já passaram 65 anos, é muito ano. E então, portanto, ele diz que vai distribuir o material e depois, entretanto, lá em Travessou, às 19h30.
Também dizer-vos que no sábado são as missas que eu tenho para já normais, que é em Paradela, às 19h30, às 19 horas, perdão, 19 horas. E no domingo, 2 a 8, teremos também as missas que eu costumo ter aqui, onde serão lembrados as intenções que eu fiz há pouco referência e onde eu também irei lembrar aquele senhor que morreu caindo do hospital. A família também vai estar cá. E também depois às 11 em Ois, tal como hoje, e às 7 da tarde em Travassou. Eu acho que para já é tudo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muito bom dia. Bom dia. E em paz e que o Senhor vos acompanhe.